Abram vossas Bíblias, livro de Romanos, no capítulo 5, e apenas um verso, o verso 8, que nos fala bem assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós mesmo assim, sendo nós ainda pecadores. Deus não está olhando para a sua condição, mas Ele está olhando para a sua situação. Deus, Ele quer transformar essa situação que você está vivendo. Deus quer transformar essa situação que você está passando. E se você conseguir entender o propósito de Deus, você verá as maravilhas e a glória de Deus derramada sobre a sua vida. Deus, Ele prova para nós o seu amor, para cada um de nós. Mesmo cada um de nós, eu e você, ainda assim sendo pecadores, ainda assim Ele prova para cada um de nós. Porque Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, o seu amor é infinito, o seu amor é incondicional, o seu amor não tem limites. A sua condição não importa qual seja. A sua condição talvez seja de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre, de uma pessoa culta ou de um indouto, uma pessoa que é letrada ou não, empregada, desempregada, independente da cor de sua pele, branca, negra, amarela, raça, não importa a condição que você esteja, mas o que é importante para Deus é a situação que você está, e Ele quer mudar essa situação. Ele quer mudar todos os dias. Deus, Ele movimenta as coisas para que a situação da nossa vida seja mudada para melhor. Talvez o melhor não seja o nosso melhor, a ótica, a nossa ótica, o nosso modo de ver, mas o melhor para que a nossa vida espiritual esteja em dia com o Senhor, para que possamos subir aos céus. E baseado nesse texto, eu gostaria que vocês fossem para Mateus capítulo 1. É um dos textos menos atrativos que tem na Bíblia, porque fala da genealogia de Jesus. Mas eu quero falar para vocês de que nesse texto, Deus nos mostra que Ele muda a situação de muita gente. Vocês vão ver uma lista de pessoas, de famílias e de gerações, desde Abraão até Jesus. E se você olhar, 100% dessa lista são homens. São homens. Você vai ver Abraão, que gerou, depende da tradução, Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, e vai embora. Até lá embaixo, quando chega em Jesus, são homens. Mas no meio dessa lista, aparecem 4, se der tempo eu falo da quinta, 4 mulheres nessa lista, que Ele, o próprio Deus, fez questão de colocar. Aí você pensa na seguinte questão: a minha condição é desfavorável, jamais o meu nome constará em alguma lista de Deus para alguma coisa. Jamais eu conseguirei atingir alguma coisa, porque eu não sou nada e não tenho nada. E eu volto e falo, a condição para Deus não interessa, não importa. O que você tem ou o que você deixa de ter, não é isso que Deus está preocupado. Essa linhagem é a linhagem mais nobre de toda a raça humana, porque é a linhagem de Jesus Cristo. Não existe uma linhagem mais nobre do que essa. Começando de Abraão, passando por todos, rei Davi, até chegar em Jesus Cristo. Quando nós pertenceríamos a isso? Nunca. Porque é uma linhagem maravilhosa. Quando você olha para frente assim, poxa, eu queria tanto pregar. Quem sou eu para fazer isso?
Poxa, eu queria tanto ser um médico, mas na minha família não tem um médico. E você olha aquele sonho tão distante. Queria ser um engenheiro, queria ser um advogado, queria ser alguma coisa, mas na minha família, essa coisa não é para mim. A sua condição pode falar que você não pode, mas Deus muda a situação da sua vida. Poxa, eu queria tanto ser um músico, eu queria tanto ser um professor, eu queria tanto ser alguma coisa, e a sua condição não permite, mas eu te falo, Deus, Ele muda a situação da pior para a melhor, não importa que situação, mas Ele tem poder para mudar. Quando você começa a analisar a listagem, a lista, a genealogia de Jesus, nós nos deparamos com uma mulher, a primeira que entra nessa lista, chamada Tamar. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá teve 3 filhos, 3. Tamar era uma mulher estrangeira, gentia, não era judia, não era israelita, e essa mulher casou-se com o filho mais velho de Judá. Mas esse homem, ele foi desobediente à palavra do Senhor, a Deus, e Deus o matou. Conforme a lei, o costume judaico, né, o irmão faleceu, então o irmão vivo assumiria a esposa e teria um filho, para que esse filho prorrogasse ou perpetuasse o nome do mais velho ou do seu irmão. O irmão mais novo, Judá, fez ele casar com ela. Toda vez, está na Bíblia, toda vez que ele tinha uma relação com aquela mulher, ele deixava o seu sêmen cair no chão, e não, a mulher não fecundava, ela não gerava, não engravidava. Deus não se agradou disso e matou o homem também. Judá tinha o terceiro, aí ele ficou, tô veaco, já foi 2, eu vou dar o terceiro. Só que ele tinha que entregar o terceiro para se casar com Tamar. O menino cresceu, ela ficou esperando, ele prometeu a ela: olha, deixa o meu filho crescer, o sei lá vai crescer, e depois que ele crescer, ele vai se casar com você. O tempo se passou, aquele menino cresceu, se formou, tornou-se homem adulto e não se casou. Ela sem saída, porque a mulher naquela época, ela dependia disso. A mulher sem isso não era ninguém, era excluída de toda a sociedade. Ela elaborou um plano muito maluco, muito doido. Ela soube, a esposa de Judá, só tem morte nessa história, né? Lê Gênesis capítulo 38. A esposa de Judá faleceu, e ele foi fazer uma viagem. Ela, Tamar, ficou sabendo que ele ia fazer uma viagem, e ela de repente, mais que depressa, foi à beira da estrada, se vestiu como uma prostituta, e ficou lá na beira da estrada esperando o Judá passar. Não deu outra, quando o Judá passou, viu aquela prostituta, que na verdade era a nora dele, se fazendo prostituta, a chamou para se deitar com ela. E é claro que ela foi. Houve um pagamento, um cabrito ele ofereceu, ela aceitou, mas aquele cabrito não foi entregue, ele entregou um anel e o seu cajado, porque ela exigiu em condição, até que você me pague, me dê seu cajado e seu anel. E o cabrito não foi entregue, até hoje. Mas porque ele voltou depois mandando o seu amigo, e aquele amigo não achou mais aquela prostituta, e chegou a notícia depois para Judá: ó, a tua nora se prostituiu e está grávida. Ah, mas ele ficou fuzilando, mas ele virou Ziza. Rapaz, aquele homem, mas eu vou matar essa mulher, vão apedrejar essa mulher, vão fazer, né? Vão prestar conta desse negócio. Pegaram a mulher, ela foi, pegou aquele anelzinho e o cajado dele e mandou para ele: olha, o pai da criança é o dono disso aqui. Quando ele viu, era ele o pai da criança, Judá. Judá, o filho de Jacó, o neto de Isaac e o bisneto de Abraão. É ele mesmo. Tá vendo que a Bíblia não tem? Tem, a Bíblia fala a verdade. Toma que o filho é teu. Ele engravidou a mulher. Ele não sabia que era a nora dele, é claro. Mas ela fez isso por um desespero, porque ela não tinha mais nada para fazer na vida dela. Se fôssemos nós, qual seria o nosso julgamento?
vadia, desculpa a expressão, mas é vagabunda, prostituta, não vale nada, não vale um centavo, a mulher não vale nada. Você sabe aonde o nome dela foi parar? Na genealogia de Jesus. Entre todos os homens, entre todos os nomes do gênero masculino que tem nessa genealogia, até o versículo 17, o nome da prostituta foi parar lá. A condição dela não favorecia. Mas em meio a toda essa situação, Deus transformou a vida daquela mulher. Deus deu uma nova situação para ela. Ela conseguiu sobreviver. E o filho dela pertence à genealogia de Jesus. Como você olha para essa história? Vamos para a segunda mulher? Existia uma cidade, está nessa genealogia. Existia uma cidade chamada Jericó. Josué assumiu e foram atacar Jericó. Vocês lembram, vocês sabem dessa história. Mas existia naquela cidade uma prostituta. Existia naquela cidade uma prostituta por nome Raabe. Rapaz, o nome dessa prostituta foi parar na genealogia de Jesus. O nome dela consta. Como que a gente olharia para essa mulher? Qual é a visão que você tem das pessoas que têm uma condição totalmente desfavorável, deplorável aos nossos olhos, às vezes e muitas vezes perdida, que não tem mais jeito, não tem mais solução? Mas aquela mulher que era uma prostituta, ajudou os espias de Israel a conquistar aquela cidade. Josué pegou aquela família e Deus a trouxe para dentro de Israel. Era uma mulher que não era judia, era uma mulher que não era crente, era uma mulher que não era salva, era uma mulher que era da vida, ela era prostituta. Mas Deus olhou para aquela mulher e ela teve fé em Deus e Deus mudou a situação dela. Se Deus mudou a situação de Tamar, se Deus mudou a situação de Raabe, o que Ele pode fazer com a minha vida e a sua vida? A terceira mulher se chama Ruth, e inclusive foi casada com o filho de Raabe, Boaz. Lembra da história de Noemi e Ruth? E Ruth era moabita. Noemi com a sua família saiu de Israel por causa da fome e foi para Moabe. Chegando lá, sua família morreu, seu marido morreu, os seus filhos morreram. A Ruth era a nora de Noemi. Era uma mulher que pertencia a um povo estrangeiro. Era uma mulher que pertencia a um povo idólatra. Era uma mulher que pertencia a um povo que não tinha Deus, que não queria saber da lei do Senhor, não queria nada com nada aos nossos olhos. Mas Deus pegou Ruth lá de Moabe e trouxe para Israel. Sabe quem foi Ruth? Simplesmente a bisavó de Davi. Uma moabita. Não era judia, não era israelita, era moabita. Uma mulher que pertencia a um povo idólatra. Aí nós olhamos e falamos: meu Deus, como que pode um negócio desse, uma mulher dessa, pertencer a uma genealogia, pertencer a uma linhagem tão pura, tão santa, parecendo até pedigree. Aí vem uma história mais maluca ainda do que essa. Betseba, quarta mulher na linhagem, que está escrito no livro de Mateus. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava num dia no seu palácio. Todo mundo também conhece todas essas histórias que eu estou falando aqui. O homem segundo o coração de Deus estava ali naquele palácio, olhando para aquela mulher que apareceu em sua janela, por sua janela, tomando um banho nua, linda, formosa. A Bíblia fala isso. Davi se encantou. O camarada perdeu a linha. Mas aquela mulher era casada com Urias. Davi mandou chamar Betseba. Só que, reparem, que nesse texto, acho que Mateus fica com tanta raiva dessa mulher que não fala nem o nome dela. Mateus fala assim, é mulher de Urias, não fala o nome dela. Ele bota na linhagem de Jesus como mulher de Urias. Davi manda chamar. Se ela quisesse, ela não ia. Ah, mas é porque é o rei. Morre. Você tem marido, você tem esposa.
que morra, mas a sua alma seja salva ao invés de você pecar. Ela poderia se negar, e com certeza não daria em morte, mas ela poderia se negar. Mas em momento nenhum a Bíblia fala que não houve nem discussão. Davi já a chamou e já se deitou com ela. A mulher engravidou. E aí? E aí pega Urias, porque ela era casada, e manda Urias lá para a guerra. E Urias é morto lá na guerra, no pior lugar da guerra. Já sabia que ele já mandou para ele morrer. Davi assassinou aquele homem. Mandou para ele morrer, tudo premeditado. E aquela mulher, a esposa de Urias, Betseba, que poderia ter se negado, ter juízo, um pouquinho até mais, não é só culpa dela, é dos dois. Mas ela também podia ter se negado, fez esse papelão, e o marido dela morreu por causa disso. Mas incrível, foi a mãe de Salomão, e o nome dela foi parar na genealogia de Jesus. Você está vendo que nós apontamos todos os erros da pessoa? São 4 exemplos na genealogia de Jesus. 4 exemplos de mulheres. Primeiro, jamais teriam acesso a uma lista tão masculina. Se você procurar em livros, em história, em muitos deles trarão o mesmo exemplo. Quando se fala de linhagem, dos homens, dos pais de família, e a Bíblia não foi diferente, fez, mas no meio disso tudo, o que era inacessível se tornou acessível, porque o próprio Deus mandou colocar o nome dessas mulheres na lista. Imagine o que Ele pode fazer com você. Deus não está nem aí para a sua condição. Deus se importa é com a sua situação. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, problema. Se você está empregado, se você não está em problema. O que Deus está se importando e quer mudar é a situação da tua vida. Ele se importa com você. Deus, Ele tem uma situação diferente para a tua vida. Mas vem a grande mensagem. Estamos preparados para olhar para essas pessoas que chegam aqui com situações, com condições diversas e situações também. Com condições de que nós recriminaríamos à primeira vista, na primeira olhada. Não serve, não presta, não é para estar aqui, não é para estar no nosso meio, não é do nosso povo, é estranho, é estranha, o lugar não é aqui. Não, meu querido, está no lugar certinho, o lugar é aqui mesmo, porque quem chamou foi Deus, quem colocou aqui foi o Espírito Santo de Deus, quem transforma essa vida é Jesus, não sou eu e nem você. Nós não podemos ter olhares recriminatórios, nós não estamos aqui para concordar com o pecado, nós não estamos aqui para apoiar o ato do pecado, mas nós estamos aqui para receber, seja qual for a condição do ser humano, porque a situação é Deus quem muda, não somos nós. A situação é Deus quem muda. Está mais do que provado que isso começa pelo próprio Deus, que acredita no mais vil pecador, que acredita na mais vil prostituta, no mais vil prostituto, no drogado, no bêbado, no viciado, não importa a condição, Deus, Ele pode mudar essa vida e resgatar para a vida eterna. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. Deus, Ele olha para você, um ser humano, olha para mim, um ser humano, que precisa da sua presença, que carece da presença de Deus, que é carente da misericórdia, do perdão, e se não for por esse perdão, nós estamos perdidos. Se eu não puder enxergar o Evangelho dessa forma, posso fechar minha Bíblia e desistir de viver o Evangelho, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é transformador, o Evangelho é a palavra que dá as boas novas, que dá a boa notícia, que transforma o pecador independente da condição dele, mas a situação muda. O Evangelho é
transformação. Essa é a palavra-chave do Evangelho. As coisas velhas, as coisas passadas passaram, acabou, ficou para trás. Ainda dá tempo de consertar as coisas, ainda dá tempo de mudar essa situação. Você jamais vai conseguir, mas Jesus pode mudar a sua situação. Não porque somos merecedores, mas porque a misericórdia dele é infinita, não acaba nunca.